Presença do Senhor. Como é bom estar na comunhão com os irmãos. Como é bom cantar louvores a Ti. Tu és a nossa alegria, Pai. Em Ti nós exultamos de alegria. Nosso coração transborda, Senhor, porque Tu supre, Tu nos preenche, cuida de nós. Não há nada melhor do que estar na presença do Senhor, Pai. Eu mais uma vez aqui, Senhor, juntos, queremos aprender do Senhor. Pedimos que o Senhor nos instrua, que o Espírito do Senhor nos ensine, ministre essa palavra no nosso coração. Essa palavra que o Senhor mesmo inspirou e que ela seja pregada no nosso coração. Amém. Pai, é com alegria que nós nos reunimos juntos na Tua presença, com temor e tremor diante de Ti, Pai, com reverência, Senhor. Porque sabemos que dependemos do Senhor, que precisamos em todo o tempo do Teu cuidado, da Tua graça e da Tua misericórdia todos os dias. E por isso nós louvamos, Senhor, porque Tu renovas essa misericórdia do Senhor todas as manhãs sobre nossas vidas. Pai, como nos falta palavra para a gente expressar nossa gratidão, mas a nossa vida diante do Senhor como um sacrifício vivo, Senhor, para Ti, Pai, para o louvor da Tua glória. Isso nós fazemos no nome de nosso Senhor, bendito Salvador Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém, Pai. Irmãos, nós vamos falar hoje a última parte, o conflito cristão, capítulo 6 de Efésios, a partir do verso 10 ao verso 20, tá? A última parte, né? O combate cristão, falando da firmeza em Cristo, estarmos firmes em Cristo. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Pode ir até o 20. Até o 20. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que, no abrir da minha boca, me seja dada a palavra para, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo, ou seja, eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos estar firmes, de fato, no Senhor. Os dias realmente são maus. A escola de samba Unidos de Niterói fez um desfile, o desfile dela agora, e ela trouxe o seguinte: uma família dentro de uma lata de conserva, certo? Uma espécie de zombaria, né? De afronta. A família em conserva, é o que eles colocam. Mas a nossa família, ela é conservada, guardada pelo Senhor. Amém. Certo? Recentemente um pastor, ele fez uma reflexão baseada em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, falando da questão do casamento.
E aquilo rendeu para ele uma intimação da Polícia Federal para poder ele depor na Polícia Federal, porque que ele falou aquilo, porque para eles é encarado como um discurso de ódio. Mas nossas famílias, elas são atacadas e nossa fé, ela é atacada e está tudo certo. Mas o Senhor é a nossa justiça. Amém. Glória a Deus. Ele é a nossa justiça. Os dias realmente são maus. Paulo coloca isso, que os dias são maus. Jesus disse que os dias são maus. Baixa cada dia o seu mal. Certo? Mas nós estamos guardados no Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Paulo, ele começa esse texto. Ele começa esse texto dizendo quanto ao mais. É como se ele dissesse o seguinte: depois de tudo isso que eu escrevi, tem algo mais, tem mais uma coisa que eu quero reforçar com vocês. Nós estamos em guerra. É como se Paulo dissesse isso. Depois de ele tratar lá das doutrinas da igreja, eleição, redenção, união com Cristo, igreja como corpo, mistério revelado, depois de ele tratar desses assuntos nos 3 primeiros capítulos dessa carta, depois ele tratar do andar cristão a partir do capítulo 4, o andar em santidade, o andar cristão na família, nos negócios, na sociedade, relações sociais, nova vida. Depois de tratar tudo isso, ele diz, quanto ao mais, é como se ele dissesse, tenho mais uma coisa que eu quero passar para vocês. Nós estamos em guerra. Amém. Nós estamos em guerra. A vida cristã, ela não é um piquenique ou um mar de rosa aqui embaixo. Assim, isso foge da nossa compreensão. Por exemplo, quando a gente olha a história da igreja, você começa a ler a história da igreja, lá nos primeiros séculos, o que levavam esses homens a encarar aqueles períodos tenebrosos, encarar com fé e com alegria, com ousadia e determinação? Por exemplo, quando você lê a história de Policarpo de Esmirna, pastor da igreja de Esmirna, que foi catequizado por João, ensinado por João, discipulado por João, esse cara foi preso. Ele foi posto diante do povo e ele foi condenado à morte, a ser queimado vivo por um único crime para o império. Qual era o crime? Dizer que Jesus Cristo é o Senhor. O Policarpo, dizem que ele era atrevido. Ele, diante do povo, e o povo gritava morte aos hereges, e ele de lá ele dizia realmente morte aos hereges. Ele dizia realmente morte aos hereges. E aí Policarpo confessa que César é o Senhor. Ele, não, César é o imperador. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Mas Policarpo, nós temos feras, as feras, pois tragam as feras. Mas Jesus Cristo é o Senhor. Policarpo, nós temos fogo. O fogo de vocês apaga rápido, mas o fogo do Senhor contra os seus inimigos, esse nunca apaga e o verme nunca morre. O cabo era desaforado aí. A convicção afora do ministro. Isso, e aí queimaram Policarpo vivo. Quiseram que ele negasse, ele disse, eu não posso negar o meu Senhor. Ele nunca me deixou durante esses 80 anos, por que eu o deixaria?
Amém. Glória a Deus. Ele morreu queimado. Mas o que leva um homem a isso? Vocês estão entendendo? O que leva um homem a isso? Não foi só ele é um dos nomes. Tantos outros ao longo da história da igreja foram queimados, foram dilacerados por cães, pisoteados por touros, amarrados em estacas e mergulhados no piche, e ateado fogo para iluminar passarelas em Roma, famílias inteiras. Tertuliano diz que o sangue dos cristãos é como semente, mata um cristão, não nasce mais. Amém. Glória a Deus. E não entendi, o império inteiro, quanto mais matava cristão, mais surgia cristão. Até que chega um tempo que alguém dá uma trégua e disse, rapaz, estão gastando muito matando esse povo, porque quanto mais mata, mais aparece. Mas hoje, século XXI, já morreu mais cristãos por causa da fé em Jesus do que nos 3 primeiros séculos da história da igreja. Isso são estatísticas. Certo? Século XXI. Já morreram mais cristãos hoje por causa da sua fé em Cristo do que nos 3 primeiros séculos de perseguição do Império Romano na igreja. Isso são estatísticas. Por isso devemos estar revestidos, não da sua armadura. Quando Davi chegou no arraial de Israel, Davi foi levar comida para os irmãos e pede coletar notícia dos irmãos para levar para o pai. Ele escuta o grito de Golias, um sujeito que na perspectiva humana é invencível, porque o cabo era grande e forte e experiente na guerra. Um exército inteiro ficou com medo, tremia quando o homem gritava de lá. Não tem homem nesse negócio aí não? O exército inteiro batia o joelho um no outro, de medo. O Davi, quando chega, ele diz, quem é esse incircunciso que afronta os exércitos do Deus vivo? Ele está falando, esse sujeito que está gritando aí, isso não tem aliança com o meu Deus. Ele não tem intimidade com o meu Senhor. O Saul quer dar uma mãozinha, empresta a armadura dele para o Davi fica todo desengonçado. E disse, isso aqui não dá para mim não, esse negócio de armadura. Aí a gente pega 5 pedras e uma funda. A armadura que Paulo define aqui são 6 itens. São 6 itens. Davi pegou 5 pedras e uma funda. Então são 6 itens. Foi e derrubou o Golias. E o Senhor deu a vitória. Amém. Eu tenho pedido ao Senhor não que me guarde dessas coisas, mas que me sustente, porque se eu for posto no paredão, eu possa dizer o Senhor, Jesus Cristo é o meu Senhor. Porque eu não sou melhor do que os meus irmãos que estão morrendo, então por que eu pediria que Ele me guardasse enquanto que os meus irmãos estão morrendo lá por causa da sua fé? Não sou melhor do que eles. Mas eu tenho dito, Senhor, só me sustenta nessa caminhada. Porque minha alma tem tendência a fraquejar. Então não confie na sua força. Como o irmão Geraldo disse ontem, Pedro confiou na força dele e negou Jesus 3 vezes. Eu estou disposto a morrer por ti. 3 vezes ele negou o Senhor. Mas que o Senhor nos sustente a isso. Os dias são maus. Não sabemos o que nos aguarda o amanhã. Mas como nós cantamos, acho que foi ontem, porque Ele vive, eu não temerei, não há temor do amanhã. Porque nele eu estou guardado. Amém? Amém. Nele eu estou guardado. Quanto ao mais, é o que Paulo começa. Então essa vida cristã, ela não é um piquenique nem um mar de rosas aqui embaixo. Porém, é gozo no Senhor.
É vida de paz nele e é vida de alegria plena, porque ele é a alegria, porque é a alegria dele em nós. Entendeu? Não é vida fácil, nós temos lutas, Jesus disse isso, mas é vida plena no Senhor, viso de gozo no Senhor, de alegria no Senhor. Charles Spurgeon, um maravilhoso, extraordinário pregador, ele tinha algumas enfermidades, sentia dores, tinha depressão. Aí contam que um dia ele caminhando no parque com um amigo dele, ele deu umas gargalhadas bem altas, assim, umas gargalhadas bem altas. E naquela ocasião ele estava nas crises de gota, se eu não me engano, sentindo fortes dores. E aí ele deu umas gargalhadas bem altas, e aí o amigo dele falou: Charles, mas por que você está dando essas gargalhadas? Você está aqui sentindo dores? Isso porque a Bíblia diz que eu devo me alegrar no Senhor. E eu estou me alegrando no Senhor. Porque alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. O curioso é que quando Paulo escreve isso, mandando alegrar no Senhor, ele está preso. Paulo não estava num quarto de hotel de frente para o mar, comendo um petisco, não, gente. Paulo estava preso. E diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então é vida de lutas, uma caminhada árdua, a nossa peregrinação não é fácil, e aí fica para quem tiver curiosidade de ler, leiam os Salmos de degrau, os Salmos 120 até o Salmo 134. Vocês leem em casa aí durante a vida de vocês, né? E vocês vão ver que ali expressa muito a jornada do peregrino. Os salmos de degrau. São 15 salmos. Salmos de peregrinação. Leem devagarzinho, pedindo sempre a orientação do Senhor, e vocês vão ver que a jornada do peregrino ali não é fácil. É muita dificuldade. Mas quando ele chega lá, junto com os irmãos, como é bom e agradável estar com os irmãos. É uma alegria exultante. Mas aí vocês leem depois, né, em casa. Então a vida cristã não é um piquenique, nem um mar de rosa aqui embaixo. Porém é gozo no Senhor, é vida de paz nele e é vida de alegria plena, porque é a alegria dele em nós. Isso é o que ele disse para nós, o Senhor Jesus disse para nós. O Senhor disse que neste mundo nós teríamos aflições. Ele não disse isso? Paul Walsh, uma vez pregando, disse que Jesus nunca prometeu casa boa e nem carro novo. Ele prometeu a cruz e a vida eterna. A cruz e a vida eterna. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas ele venceu. E nele somos mais? Oh, glória! Na primeira grande oração registrada nessa carta, Paulo pede que os crentes tivessem os olhos do coração iluminados para que soubessem, não vissem, mas soubessem qual era a grandeza do poder de Deus, cuja força eficaz estava sobre nós, os que cremos, sobre nós os que cremos. Então, que o Senhor, de fato, ilumine os olhos do nosso coração para nós vermos a maravilha disso aqui para a nossa vida. Para a nossa vida. Essa pequena porção da palavra de Deus, depois que ele deu todos aqueles ensinamentos para trás. Que ele instruiu a igreja sobre a vida de igreja, tudo isso, e agora sobre a vida, a caminhada cristã, ele vai dizer, nós estamos em guerra. Tem mais um ponto que eu quero abordar com vocês, é que nós estamos em guerra. E ele diz o seguinte, sede fortalecidos no Senhor. Sejam fortalecidos no Senhor. Jesus disse lá em João 15, acho que verso 5, acho que é. 15, verso 5.
Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Está vendo? Por isso a exortação é nós fortalecermos no Senhor, porque sem Ele eu não posso fazer nada. Não é pela minha força, mas é no Senhor. Então devemos nos fortalecer no Senhor. Devemos nos fortalecer, como ele diz aqui, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isso aqui é interessante. Paulo, depois que teve aquela visão, aquela visão lá do terceiro céu, e ele diz lá que, para não ficar orgulhoso, vem um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, e ele diz que orou 3 vezes a fim de retirar, e o Senhor Deus diz para ele: a minha graça te é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Certo? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse poder, ele é, como temos visto nesses dias, é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo, o poder, essa força operante e eficaz que operou em Cristo e sobre nós os que cremos, certo? É esse poder que Paulo ouviu do Senhor lá, que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo entende isso e disse: opa, então quando eu sou fraco, então eu sou forte. A primeira orientação é que cada crente, como lemos, seja fortalecido nele, tá? Porque sem ele nós não podemos fazer nada. Isso mostra a nossa fraqueza, mas quando somos fracos, então é que somos fortes, porque Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. E vamos ler aí 1 Coríntios 1, 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E 2 Coríntios 12, 10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Presta atenção, isso é uma loucura, né, não? Dizer um negócio desse. Não é não? Isso é uma loucura um negócio desse. Eu sinto prazer. Eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos. Seria bom isso? Você já parou para pensar se isso fosse com você, comigo? Como é que eu reagiria? Giovanni, como é que tu reagiria? Sentiria prazer? Isso é uma loucura um negócio desse. George Whitefield, uma vez pregando, e começaram a jogar ovos podres e frutas podres dele, o negócio, rejeitaram George Whitefield, e depois ele foi se limpar e louvava ao Senhor, dizendo que para ele tinha sido uma honra sofrer aquela afronta. Quando a gente, como o pastor Oswaldo colocou, na medida que nós conhecemos o Senhor, nós vemos que Ele é que está no controle. E a nossa alegria é nele, gente. Paulo dizia um negócio desse. Paulo era um cara doido. Paulo chega um momento que ele diz assim: a nossa leve e momentânea tribulação. Aí você vai olhar a leve e momentânea tribulação que ele se refere. Por 2 vezes ele recebeu varada, pisa de vara, só que os cabras só davam 39. Porque o Império Romano dizia que se desse 40 chibatadas não batia mais. Aí o cara dava 39, não dava as 40, então, mais tarde traz Paulo de novo e vara de novo. Se desse 41 e ele morresse, aí a culpa era quem estava matando. Pronto. Se ele desse 39, estava livre, aí dava mais 39 depois. Governo de esquerda, né? 2 quarentenas,
Essa é a justiça usando a criatividade. Pois é. Aí o cabo pega uns negócios desse, foi apedrejado, naufrágio, mordido de serpente, passou fome, frio, rejeitado. Aí um cara desse, ele diz assim: a nossa leve e momentânea tribulação tem para nós um eterno peso de glória. O cabo desse, ele é doido mesmo. Mas é só para quem ganhou o coração novo. Só para quem ganhou o coração novo. Glória a Deus. Amém, Jesus. Meu irmão, perdão, está gravando, mas merece a gente beber um gole d'água disso aí. Porque eu não sou mestre, de longe, conhecedor da área. Mas eu acho que a depressão é exatamente quando somos presos nessa angústia de sofrimentos pelos insultos, pelas perseguições, e aí nós reprimimos essa angústia dentro de nós, nos sentimos impotentes, somos levados à depressão e às vezes até à morte. E o contrário disso é lançando tudo isso na cruz. Aleluia. Lançando tudo isso na cruz. É por aquilo que Pedro diz, né? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, lançando para ele toda a vossa ansiedade. Tudo isso aqui. Eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos. Porque quando eu olho para o meu Senhor na cruz, injuriado, ali, né, sendo blasfemado, eu digo, meu Deus, isso pra gente é uma honra. Acredito que é por isso que George Whitefield disse para mim, é uma honra. Só lembrando o que você falou anteriormente. Você falou aqui na reunião lá embaixo. Que a palavra diz que nós não temos que nos humilhar. A palavra diz que humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Mas quando alguma boca nos insulta, a gente não vê a mão de Deus, vê a boca do tirano. Então, por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O Filho de Deus em Cristo, ele deve ficar firme. Ele não é fácil. Mas vamos seguir aqui. Então Paulo dele diz o seguinte: vistam-se com toda a armadura, de Deus. Tá? Vistam-se com toda a armadura de Deus e não a sua. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa palavra ciladas, ela aparece duas vezes no Novo Testamento. E as duas vezes que ela aparece aqui na carta de Paulo aos Efésios. Ela aparece nesse texto, 6:11, e aparece em 4:14, quando os homens são induzidos ao erro. A palavra induzido ali é a mesma palavra aqui, metodeia, que aparece nesse texto. As ciladas do diabo não são apenas, de acordo com o contexto de Paulo do capítulo 4, lá, não são apenas ciladas para que venhamos cometer pecados grotescos ou pecados intocáveis, pecados sofisticados. Não apenas isso. Mas as artimanhas do diabo é a fim também de nos tirar do curso. Eu estava lendo um livro e o rapaz conta lá no livro que ele foi fazer uma viagem pela África. Ele é missionário, ele atua na região de Dubai e outros lugares por aquela região, e ele foi fazer uma visita numa comunidade distante na África. Ele, num avião de pequeno porte,
junto com o irmão que era o piloto, e ele ficou responsável de olhar a bússola, né, dar as instruções, né, tudinho lá, as coordenadas lá. Só que aí ele ficou embelezado com as coisas, né, ficou olhando a beleza lá da savana, tudinho, e nisso o curso saiu 2 graus para a direita, 2 graus, não parece muita coisa, é ou não é? 2 graus é quase nada. Só que o piloto ficou meio irritado com ele, porque o piloto disse assim, 2 graus aqui você vai levar a gente para um outro país. Para um outro país. Então, não pode. O menor que seja o desvio da rota, você pode levar a gente para um lugar totalmente diferente. As ciladas do diabo, com suas ideologias e filosofias, a proposta é nos desviar, não precisa ser muito, porque o menor curso possível que a gente sair da rota, nós podemos caminhar muito longe do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, certo? Não precisa ser muito, 1 grau que seja, ele pode nos levar para muito longe do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, então não precisa desviar muito. De acordo com o que Paulo diz no capítulo 4, aqueles dons concedidos pelo Senhor ressurreto para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo, a proposta ali é para que nós não fôssemos mais como crianças, tomados pela mão e levados por todo o vento de doutrina. Então isso pode ser mortal para uma comunidade, para a vida de um cristão. Por exemplo, quando nós olhamos Gênesis capítulo 3, o capítulo 3, nós temos o diálogo da mulher com a serpente. Gênesis capítulo 3, nós temos o diálogo da mulher com a serpente, tem umas coisas interessantes ali, Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Pode seguir. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse... Pode ir até o 5. A mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Pronto. Aqui tem esse diálogo, ele é interessante, que é feito entre a serpente e a mulher. Volta lá no verso 1, irmão, por favor. Vamos aqui, Mas a serpente, mais astuta, todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. O que a serpente disse à mulher? É verdade que Deus disse, isso aqui é a serpente que está fazendo a afirmação, é verdade que Deus está fazendo essa pergunta à mulher. Deus disse o quê? Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. Deus não disse isso. Deus não disse isso. Certo? Em nenhum momento Deus proibiu de comerem das árvores do jardim. E em nenhum momento Deus falou o verbo comer no plural. Ele não falou não comam. Certo? Ele não falou assim. Bote lá no capítulo 2, verso 16, irmão. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Aí leia o 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Tá vendo?
A advertência de Deus, ela está sempre no singular. Ela não está no plural. Está dizendo para o homem. Eva aqui não existia. Não existia. Volte no 16, por favor, irmão. E o Senhor Deus ordenou ao homem. Era só existir o Adão. Eva era um projeto de Deus. Eva ainda estava em Adão lá. Ela não recebeu diretamente essa ordenança, essa ordem do Senhor. De toda árvore do jardim você pode comer livremente. Isso foi o que Deus disse. Aí no 17 ele diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Por quê? Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Morrerás tu. Tu morre. Está falando no singular, não está falando no plural. Ele não pegou o casal, pôs na frente e diz, vocês não podem comer. Agora vamos lá para o 3, irmão. Lá de novo, lá para o 3:1, por favor. Entendido aqui, né? O que Deus está falando, aqui está falando no singular. Mas aqui a serpente diz assim, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Se você ler isso aqui rápido, você perde esses detalhes. Parece, assim, no conceito dos crentes que não lêem Bíblia, diz, mas não tem nada a ver. Parece que não tem nada a ver. Mas 1 grau aqui na rota, se eu sair aqui 1 grau, para a esquerda ou para a direita, eu vou. Só Deus sabe para onde. Irmão Giovanni, no vidro, a gente for fazer um paredão de vidro, nós temos que tirar, fazer a medida ou no nível, aquele nível elétrico, digital, ou quando você pegar um nível ou um prumo e ver a medida lá, um jeitinho lá, aqui, para sair a calha que vai em cima, tem que ser do mesmo jeito que a calha que vai embaixo. Porque se lá sair do prumo, se desviar, ficar um assim ou assim, o vidro não vai dar certo. Tem que ser tudo bem direitinho. É justamente o que você está dizendo aí. Friamente calculado. Tem que ser friamente calculado. Friamente calculado. Então, olha o que a serpente diz de forma sutil. Não é verdade, é verdade que Deus diz, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Vamos por 2, irmão, por favor. A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ok, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Deduzindo que ela recebeu isso aqui de Adão, certo? Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, eu não vi isso aqui na Bíblia. No meio do jardim está a árvore da vida, que é a figura de Jesus. Certo? Ela está no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque ela jogou a árvore do conhecimento do bem e do mal bem no meio do jardim, no centro do jardim. O centro de todo o propósito de Deus é Cristo. Amém. Glória a Deus. É Cristo, e Cristo somente. Alguém disse que a cruz tem a cabeça no céu e o pé na terra. Ele quis dizer com isso que a centralidade da obra de Deus é Cristo. É Cristo. O tema central das Escrituras é Cristo. Cristo está em cada página, cada capítulo, cada parágrafo das Escrituras. Dr. Christian Shen dizia que se eu ler a Bíblia e eu não encontrar Cristo em cada página da Bíblia, eu não estou lendo a Bíblia. Porque Cristo, ele é o centro. É ele que está lá. Então, quem está no meio da árvore da vida do jardim. É a árvore da vida. Deus disse. Aí ele disse assim, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele nem tocar dele. Eu não vi Deus dizer isso.
E em nenhum momento disse assim, vocês não devem comer. Ele disse, tu não comerás. Isso mostra uma coisa da responsabilidade do homem em relação à sua casa. A responsabilidade de Adão era, de fato, anunciar para sua esposa aquilo que ele recebeu do Senhor. Era a responsabilidade dele. Ou ele não foi preciso, certo? Ou ela não prestou atenção na pregação. Dormiu na hora do culto. E aí corre o risco de cair da janela e quebrar o pescoço. E aí o Marconi tem que orar. Vamos seguir aqui. Então vocês não devem comer dele. No meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Jogou tudo no plural. Quando Deus fala direto para o homem e ele fala no singular, não comerás tu. Se tu comer, tu morre. Pastor, só uma pequena indagação aqui. Se só a Eva tivesse comido e ele não tivesse comido, Sim. o que seria? A gente... Aí a confusão é grande. Aí você quer me... Aí eu louvo o Senhor pelo seu amor por mim, viu? Eu vi que o irmão me ama. Agora eu vi que o irmão me ama. Irmão, tá com a mesma pergunta da cabeça aqui, ó. Mas se entrado morte, ela tinha experimentado a morte. Eu creio assim. Porque a ordem era não comer. Porque Deus, quando falou para Adão, Adão tinha a responsabilidade de repassar isso para ela. Assim como eu tenho a responsabilidade de passar para minha família. Ele não tinha que reter isso para ele. Se entrou morte, se ela deu essas informações, ainda que distorcidas para a serpente, ela tinha conhecimento da mensagem. E tendo conhecimento da mensagem e ela fez de forma deliberada ou enganada, houve transgressão. Houve o pecado. Só que quem transmite, a gente não vai entrar nesse detalhe, quem transmite é o homem, porque a responsabilidade foi dada a ele. Não vamos entrar nesse detalhe aqui, mas podemos até conversar depois. Mas Deus disse para eles, para ele no singular, e ela vai, tem esse diálogo, e você vê vários erros aqui. Então percebe que são sutis. São sutis. Assim como pensamento é, né? Misericórdia. Não, mas é boa. É boa, é a pergunta de muita gente. Eu também fiz essa pergunta. Vamos logo no 4 aqui, caminhar no 4 aqui, por favor. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. É certo. E aqui que está o perigo. Parece uma pregação bonita. Uma coisa teológica. Teologia de profundidade humana, humanismo. E aí você desviou um pouquinho da rota. Meu irmão, vai terminar, sabe aonde? Aqui, ó. Você tem que ter cuidado. A cilada do maligno não é só para que você que é casado adultere. Não é só para que você veja um vídeo pornográfico. Não é só para que você beba, minta. Mas vai muito mais além, porque se ele conseguir desviar aqui 1 grau da verdade de Deus, ele mata todo o resto. Todo o resto. Se você botar veneno num copo de água, e botar aqui, um sujeito beber, morre um. Mas se você botar numa caixa d'água, você mata todo mundo que está ali.
Não é não? Se você desviar 1 grau daqui, da verdade aqui, o líder saiu 1 grau, só a misericórdia de Deus. Charles Spurgeon, o John MacArthur, ele escreveu um livro chamado Com Vergonha do Evangelho. É um livro interessante. Esse livro ele foi escrito em cima de todo o debate de Charles Spurgeon com a União Batista, final do século XIX. Charles Spurgeon ele começou a ver que o mundo estava entrando na igreja, certo? Ele pegou pesado. Fizeram uma reunião com o Spurgeon, o grupo lá, né, os líderes foram na Spurgeon, quando chegaram, a gente vem conversar com vocês, eu sei, vocês vieram com base em Mateus 18, né? 1 ou 2 ou mais testemunhas e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, foram pedir para ele aliviar no sermão. Ele, tá bom. O último sermão que ele pregou, ele só não bateu no fisicamente, mas pegou pesado à luz da palavra de Deus. Certo? Firme. Depois ele se desligou da União Batista. Ele disse, isso aqui está me matando. Spurgeon chegou a dizer na espada e a espátula, eu não lembro da revista, que era uma coluna que ele escrevia. A verdade é como o pico muito alto de uma montanha. Um pico de uma montanha. Se você der um passo além, você desce ladeira abaixo. E desce em alta velocidade. E para frear esse carro em alta velocidade e colocar a ladeira acima de novo, só Deus. Então nós não podemos dar um passo além da verdade. De acordo com Charles Spurgeon. Porque eu posso descer ladeira abaixo. E a sutileza do maligno, se você olhar Atos, ele atacou a igreja de fora inicialmente. Depois vem para dentro porque não consegue parar, e aí vem para dentro trazendo as heresias de dentro para fora. Henry Graff, ele escreveu um livro, O Cristianismo em Crise. Ele diz lá que o cristianismo há um câncer matando a igreja, porque é de dentro para fora. Pequenas heresias, coisas sutis. É verdade que Deus disse, não comam? Uma pequena palavra. Um nãozinho. É uma coisa pequena. Não é uma doutrina, mas uma coisa pequena. Jogou você aqui um grau para fora da verdade. Você deu um pequeno passo além da verdade. E de acordo com Charles Spurgeon, em 1900 e alguma coisa, eu não lembro bem ali, mas Susana Spurgeon, esposa de Charles Spurgeon, escreveu um artigo dizendo aquilo que o senhor Spurgeon previu está acontecendo. A igreja abraçou o mundo. Max Graconato disse, contando na história da igreja, que a grandeza do cristianismo era ser odiado pelo mundo. Essa era a grandeza do cristianismo. Mas por conta da distorção e no interesse de ser grande como o mundo, ele deu as mãos ao mundo. E aí deu no que deu. Heresias por cima de heresias. Então nós temos que ter cuidado que as ciladas do maligno, ele não está apenas para um indivíduo. Tipo assim, que o Martônio faça lá alguma coisa lá no negócio dele, para que ele obtenha uma vantagem e depois ele ser acusado porque ele fez isso. Isso vai muito além dessas coisas. Vai muito além dessas coisas. Então é muito sutil. A W. Pink disse que os maiores agentes de Satanás estão nos púlpitos. Isso é pesado. A W. Pink. Os maiores agentes de Satanás estão nos púlpitos. Por isso que nós precisamos, se não for preciso na pregação do Evangelho, nós podemos estar matando muita gente. E ele tem botado muitos agentes do inferno, matando gente na igreja cristã. É muito sério. É muito sério. Por isso, revestivos de toda a armadura de Deus,
É por isso que é importante os crentes lerem sua Bíblia. É importante os crentes estudarem a palavra de Deus. Ser igual aos bereanos, como o irmão citou aqui. Analisarem, questiona, estuda. Sabe por quê? Para depois nós não estarmos dando glória a Deus a tudo que dizem por aí. Oh, é uma bênção nada. Não é bênção coisa nenhuma. Temos que ter cuidado com tudo isso. Temos que ter cuidado com tudo isso. É sutil, irmão. É sutil demais. É sutil demais. Então vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Isso aqui visa muito mais do que levar você a cometer certos pecados, sejam eles sórdidos, ou sejam eles pecadinhos, né? Pecados intocáveis, aqueles... Mas vamos lá. Então vistam-se, verso 12, irmão, vamos lá. 12, porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Paulo diz aos Coríntios, lá no 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, Paulo diz que as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, mas são poderosas em Deus. 2 Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios 10, 4. É que as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos raciocínios falaciosos. Olha aí. Quem aqui já leu 1 João? 1 João, ele diz, ele fala muito assim, né? Ele fala assim, todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, né? Mas a gente diz assim, mas o senhor não sabe que ele veio em carne, não é não? Eram raciocínios falaciosos, o gnosticismo que surgiu. Provavelmente uma ligação muito forte com o maniqueísmo, de onde Santo Agostinho fez parte por 9 anos, e via a matéria como sendo má. Então Jesus não veio em carne porque a matéria é má. Mas não é o mar dele para ir mal. Isso, é mal. É mal. E eu vi um crente em Sobral que disse assim, irmão, eu não peco, eu não peco não. Quem peca é meu corpo. Como é, rapaz? Não, eu não peco mais não. Quem peca é meu corpo. Eu digo que mas é cada doido que a gente encontra. Mas aqui o gnosticismo, ele dizia que a matéria é má. E que a nossa redenção estava no fato da gente ser liberto dessa matéria que é má. E na medida que eu ia cada vez mais tendo conhecimento, eu ia cada vez mais também me aproximando desta perfeição. Mas, contudo, porque a matéria é má, eles viviam de forma, assim, na devassidão, mas, segundo eles, não eram eles que pecavam, mas a matéria que é má, que eles estavam presos na matéria. E aí, por isso que João escreve, quem confessa que é de Deus, não vive na prática do pecado, ele vai trabalhar nesse assunto lá. Então, é uma pregação muito bonita. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Mas Paulo diz que as armas da nossa luta, elas não são carnais, né? Mas poderosas em Deus para destruir, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir os raciocínios falaciosos. Essas são as armas da nossa luta. E essas armas Paulo diz aos Efésios, e ele mostra isso na armadura. É como se Paulo estava preso, né? E tinha uma escolta que ficava 24 horas com ele. Aí imagina Paulo está escrevendo aqui e olhando para o soldado as partes da armadura e vai, certo? Relacionando isso com a armadura de Deus para nós. Imagina que Paulo estivesse olhando para esse soldado e o capacete.
E vai sinalando, vai notando ali. E escreve. Fazendo as comparações. Não é a armadura romana, mas a armadura de Deus. Glória a Deus. Mas a armadura de Deus. Né? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, e aí ele vem, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí o irmão vai no 13, que ele vai dizer, por isso, porque aquilo não tem nada a ver com carne e sangue, certo? As artimanhas do maligno. Por isso peguem toda a armadura, ou tomem. E esse tomem é pegar, certo? Não sei a sua versão, mas talvez esteja aí. Por isso tomem toda a armadura de Deus, né? Eu não sei qual é a sua versão. Mas esse tomar ou pegar é que você vai pegar algo não para você guardar, mas para ser usada. Para ser usada. Tá certo? A ideia lá é que pegue isso e use. E use. Não pendure lá no guarda-roupa, mas use. Isso tem que ser usado. É o que Paulo está dizendo. Peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Mas só vai resistir no dia mau se estiverem com a armadura de Deus. Se não tiver, não resiste. Depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Continuem inabaláveis. Aí... Porque, meu irmão, é uma luta, irmão. É uma luta. É uma luta. A gente está pregando aqui, mas, ó, é uma luta aí. Para que você não entenda. Para que você não entenda. Não fique quieto. É uma luta terrível, irmão. É uma luta terrível. Entendeu? E aí, ó, portanto, tomai, 14, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé. Escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dados inflamados do maligno. Sua versão tem abraçando, né? 17, isso. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. São 6 itens dessa armadura que são especificados. 6 itens. Cinto, couraça, sandália, escudo, capacete e espada. Os 5 primeiros são defensivos e o 6º ele é ofensivo. Viu? Ele é ofensivo. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É com ela que nós vamos destruir raciocínios. Com a palavra de Deus. As pessoas que trabalham com dinheiro falso, que investigam esse negócio de dinheiro falso, eles não estudam as notas falsas. Porque vai sempre inovando, né? Mas eles estudam o verdadeiro. Para que quando eles pegarem a falsa, eles identifiquem logo de primeira. Porque conhecem o verdadeiro. Certo? Então é importante que nós venhamos crescer na graça e nesse conhecimento, tanto do Senhor, na intimidade com o Senhor, quanto de sua palavra. Quanto de sua palavra. É que nem as coisas do mundo, né? Tratar aí as pessoas, nós. Elas estão sempre mudando, o diabo está sempre investindo, sempre trazendo novidade para distrair o ser humano. Enquanto a palavra de Deus ela permanece a mesma, não muda. E ainda usa a desculpa de cultura. Isso é cultura. É cultura, exatamente. Ele usa esse rótulo para validar tudo isso.
e por não conhecermos quem foi que fizeram uma pergunta, eu não estou lembrando agora onde foi. Eu não lembro. Acho que foi num podcast que eu assisti. Fizeram uma pergunta relacionada à salvação e a resposta lá da pessoa foi: começa com a falta do conhecimento. É por isso que diz que Paulo ora, que ilumine os olhos do coração desse povo para que eles saibam. Porque a falta do conhecimento, a precariedade do conhecimento da palavra de Deus pode levar à morte. Pode levar as pessoas para muito longe da verdade de Deus. O meu povo é destruído porque falta conhecimento. É destruído porque falta conhecimento. Por isso nós temos um monte de coisas que as pessoas vão porque eles não examinam. O irmão citou o exemplo dos bereanos, eles não examinam. Eles não olham a Escritura. Claro que Jesus, quando disse vocês examinam, Jesus não estava mandando eles examinar. Jesus estava questionando porque eles examinavam e tinham um conceito errado. Estava de fato censurando eles. Mas a questão é que nós devemos sim ter intimidade com a palavra de Deus. Manusear a palavra de Deus. Olhar a palavra de Deus. Então usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então veja, esse aqui é com esse aqui que nós combatemos. Aqui são defensivas e aqui é ofensivo. É com a palavra de Deus que nós destruímos raciocínios. Não foi assim? Não foi com a palavra de Deus que Jesus venceu lá nas tentações? Amém. Glória a Deus. O diabo dizia, está escrito, mas também está escrito. Está escrito. Essa expressão ela é o centro ali. Está escrito. Está escrito. Então, a palavra de Deus é a espada do Espírito, é com ela que nós de fato combatemos. Qualquer raciocínio, heresia que chega, vamos para a Escritura. Vamos para a Escritura. A Escritura é a nossa regra de fé e prática, não é assim? A gente confessa isso, pelo menos a Confissão de Fé Batista diz isso, né? E a gente confessa, a gente acredita que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, mas parece que só fica no papel. A gente tem que sair do papel, tem que ser realmente. É por ela que eu tenho que caminhar. Então, caminhando aqui para o final, aos Efésios, aí. O verso 18, vamos dar uma olhadinha no verso 18. Orem em todo tempo no Espírito. Orem em todo tempo no Espírito. Com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A oração necessária, é uniforme, é incessante em todo tempo, é espiritual, é no Espírito, é vigilante e ela é abrangente por todos os santos. Então não cessem de orar, orem em todo tempo. Paulo orienta, orem em todo tempo. O nosso maior exemplo de oração, de vida de oração, eu sei que teve homens aí, ao longo da história, que oravam muito, mas o nosso maior exemplo de vida de oração é Jesus. Jesus, ele estava, alguma coisa, ele se retirava para um lugar reservado e ia orar. Quando foi para escolher os discípulos, passou a noite em oração. Quando voltou, escolheu os 12. Dizem que ali foi um concílio da Trindade para discutir os 12. Ele volta e orou a noite toda. Não fazia nada sem consultar-se o Senhor. Sempre orava. Ele é o nosso modelo de vida de oração é Jesus. Então, orem em todo o tempo, no Espírito, certo? Com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. A palavra de Deus e toda a oração são os dois trilhos onde a vida cristã deve se mover. Na palavra de Deus e oração. Orando sempre ao Senhor. A vida cristã é a vida em Cristo.
Nele, nossa realidade nele é de assentados, nossa posição nele é de assentados, nossa identidade nele é de filhos de Deus e de fato somos. Portanto, vamos andar como tais, aguardando a vinda de nosso Senhor, vivendo dia a dia para a glória dele. Não vamos viver o modelo daqui de baixo, porque daqui nós não somos mais. Daqui nós não somos mais. Então, tudo isso que nós vimos na carta de Paulo aos Efésios, as primeiras partes doutrinárias, sobre nossa posição e nossa identidade, tanto no sentido individual quanto do coletivo, da Igreja do Senhor. E depois nós vimos sobre o nosso andar, como é o nosso andar em Cristo. E agora nós vimos que apesar de tudo isso, apesar de eleitos, justificados, santos, filhos de Deus, a vida nova, nós ainda há, por conta da nossa caminhada aqui ainda, nós estamos num combate. Por isso que Paulo, antes de morrer, ele diz: eu combati o bom combate. Que o Senhor nos sustente, eu acredito e creio e me alegro porque Ele nos sustenta. Amém. Então, irmãos, olhem para a palavra de Deus. Vistam-se de toda a armadura de Deus, porque só assim nós vamos estar firmes. Amém. Porque é Ele que nos sustenta. Ele disse que quem vem a Ele, jamais Ele lança fora. E ninguém arrebata das mãos dele, é Ele que me sustenta nessa caminhada. É Ele que me guarda, Ele que guarda você, dia a dia. Amém, irmãos? Amém. Então o povo de Deus está aqui revestido e para permanecer firme. A Ele seja a glória para todo sempre. Aleluia. Foram dias preciosos esses dias com vocês. Eu aprendi bastante isso aqui. O Senhor tem falado demais, eu tenho louvado o Senhor aí, tenho dito: Senhor, como Tu tens tratado com o meu coração. Né? Como Tu tens tratado com o meu coração. Como eu careço dessa operação maravilhosa da Tua cruz na minha vida. E é isso que a gente tinha para compartilhar com os irmãos. Então, não deixem de olhar para a palavra do Senhor. Orem. Vivam em unidade. Louvando o Senhor. Examinando as Escrituras. Amém, Senhor. Cuidado com falácias. Cuidado. Porque isso é perigoso. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Eu só tenho a Te louvar, meu Pai, e me alegrar em Ti, por todos esses dias preciosos, Pai, com os meus irmãos. Pai, como o Senhor tem nos ensinado, tem ensinado a mim, coisas maravilhosas para o meu coração, e eu acredito que para os irmãos. Senhor, eu me alegro no Senhor. Os dias de fato são maus. O mundo é mau, o mundo é perverso. O sistema, Senhor, quer ditar como o que nós devemos pensar, o que nós devemos dizer. Mas a gente não é daqui de baixo. Mas ainda caminhamos aqui, mas cremos e descansamos que estamos guardados no nome do Senhor, porque assim o Filho orou por nós. O Senhor Jesus pediu por nós, para que fôssemos guardados, e de fato nós estamos guardados no Senhor. Pai, nós rogamos pelos nossos irmãos nesse mundo afora. Senhor, aqueles que estão aí na jornada, sendo zombados, perseguidos, e até morrendo, Senhor, sob perigo de morte. Oramos por eles. E que cada um de nós jamais venha tirar os olhos do Senhor. Porque se nós nos depararmos com uma situação, a gente não venha negar.
Senhor. Mas antes, possamos permanecer firmes no Senhor, que é a nossa vida. Sim, seja. Nós oramos no nome de Jesus, agradeço ao Senhor por esses dias, por essa manhã. Logo mais nós vamos estar seguindo viagem, Senhor, e vamos guardados no Senhor. Independente do que aconteça, nós vamos guardados no Senhor. Pai, com o coração alegre, porque Tu tens falado grandemente no nosso coração, no meu coração. Eu tenho sido muito tratado nesses dias pelo Senhor. Eu sou grato a Ti, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória.